Como mudar de vida em 90 dias com hábitos poderosos e disciplina diária. Você já sentiu que está preso em um ciclo invisível? Começa algo cheio de energia, faz planos, se enche de esperança, mas em algum ponto se perde, não por falta de inteligência, não por preguiça, mas porque lá no fundo existe uma voz que te sabota antes mesmo de você começar. Essa é a armadilha que mantém a maioria das pessoas exatamente onde estão, trabalhando duro, mas sem progresso real, sonhando alto, mas sempre parando no meio do caminho. E não é porque elas não são capazes, é porque ninguém ensinou a verdade sobre a transformação. Há algo que ninguém te contou sobre mudança. Ela é silenciosa. Ela não começa quando você anuncia para o mundo que vai mudar. Ela não se revela nas fotos de antes e depois, nem nos discursos prontos sobre disciplina. A verdadeira transformação começa quando você, sozinho, olha para si mesmo e diz com firmeza: acabou. Acabou o ciclo de promessas quebradas. Acabou o hábito de desistir quando fica difícil. Acabou a mentira de que você é assim mesmo. Talvez você tenha vivido assim até hoje, mas isso não define quem você vai ser a partir de agora. Nesse exato instante, existe uma versão de você que já superou tudo o que hoje te bloqueia. Essa versão é mais disciplinada, mais forte, mais focada, mais leve. Ela já existe, mas só vai emergir quando você parar de esperar por motivação e começar a agir com decisão. A maioria espera a transformação acontecer como se fosse um presente que chega, com o tempo, com a sorte, com uma virada mágica. Mas a verdade é brutal. Mudança não é um presente. É uma construção. Um tijolo de cada vez, um hábito de cada vez, uma escolha por vez, mesmo quando você está exausto, sem garantias e ninguém está olhando. Essa série, baseada nos 17 segredos da mente milionária, te mostrou o caminho mental. Hoje, chegou o momento de colocar tudo em prática. Aqui você não vai encontrar frases feitas, nem fórmulas mágicas. O que você vai encontrar é clareza, um mapa, uma nova forma de pensar, agir e viver que vai te conduzir por uma jornada de 90 dias, uma travessia real, profunda, silenciosa e irreversível. Mas não se iluda, essa jornada exige desconforto, porque qualquer nova rotina que não te desafia, não te transforma. Se está fácil demais, você está se enganando. E se está desconfortável, parabéns. Você está no lugar certo. O desconforto é o território sagrado da expansão. É ali que sua mente revela as amarras invisíveis. É ali que você encontra as desculpas disfarçadas de lógica. É ali que você se vê negociando com a versão antiga de si mesmo, tentando convencê-la de que pode continuar confortável e ainda assim conquistar tudo o que quer. Mas não pode. Atravessar essa ponte exige fé. Não fé religiosa, mas fé em si, na decisão que você tomou, no propósito que te move, na visão que ainda não aconteceu, mas que você já decidiu tornar real. Esse vídeo não é apenas o encerramento de uma playlist, é o início de uma nova etapa da sua vida. Aqui você vai descobrir como aplicar cada um dos 17 segredos da mente milionária na prática. Como criar um sistema que te sustente mesmo quando o entusiasmo acabar. Como eliminar distrações, redefinir seu ambiente, blindar seus hábitos e, finalmente, se tornar a pessoa que cumpre o que promete para si mesmo. E para te ajudar nessa jornada, desenvolvemos um checklist prático com as ações que você pode implementar ainda hoje. Ele estará disponível gratuitamente nos comentários fixados. Um guia para que você não apenas assista este vídeo, mas transforme sua vida com ele. Então, respire fundo, silencie o barulho externo e se prepare para dar o passo mais importante da sua jornada. Não por empolgação, mas por decisão. Porque agora você sabe,
Transformação de verdade não grita, não posta, não se exibe. Transformação verdadeira acontece quando você escolhe, em silêncio, nunca mais se trair. Por mais que você deseje uma mudança de vida, talvez exista uma parte dentro de você que ainda duvida que isso seja realmente possível. É como se houvesse uma distância invisível entre a pessoa que você é hoje, com seus hábitos, suas crenças, suas limitações, e aquela versão que você sabe que poderia ser. E essa distância não é feita de quilômetros ou de anos. Ela é feita de repetições. Pequenos gestos cotidianos, pensamentos automáticos, escolhas aparentemente inofensivas que, ao longo do tempo, esculpem o destino de uma vida inteira. O que talvez você ainda não tenha compreendido profundamente é que, se o seu dia não mudar, a sua vida nunca vai mudar. Não importa quantos livros você leia, quantos vídeos inspirem você momentaneamente ou quantas metas sejam anotadas com esperança no papel. Se você não for capaz de assumir o comando da sua rotina, da sua energia e da sua mentalidade, tudo continuará no campo das boas intenções. Porque a verdadeira transformação não começa com grandes revoluções, mas com microdecisões repetidas com consistência. O que você faz quando acorda? O que você diz para si mesmo diante de um desafio? O que você escolhe pensar quando ninguém está olhando? É aí que mora o seu verdadeiro poder. Toda pessoa bem-sucedida que você admira, que chegou a um nível de riqueza, liberdade ou realização invejável, tem uma coisa em comum. Ela construiu hábitos que sustentam sua evolução. E isso não aconteceu por acaso. Foi uma decisão consciente de interromper o ciclo de repetições, que já não serviam mais, de desafiar os velhos padrões mentais herdados da infância, da cultura ou das experiências traumáticas do passado. Essas pessoas aprenderam a silenciar a voz interna que dizia, você não consegue, e a substituí-la por uma nova programação. Isso ainda é difícil para mim, mas eu estou me tornando alguém capaz. Talvez você ainda não se veja como alguém disciplinado. Talvez ache que mudar de hábitos exige uma força que você não tem. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não precisa de força de vontade infinita. Você precisa de intenção, clareza e estrutura. Precisa entender que os hábitos não são sobre perfeição, são sobre retorno. Você vai cair, vai falhar, vai esquecer. E isso não te desqualifica. O que te transforma é a sua capacidade de voltar, de escolher de novo, de retomar o caminho quantas vezes forem necessárias. Toda mudança começa dentro, e ela começa agora. Quando você acorda e pega o celular antes mesmo de respirar fundo, o que você está dizendo para sua mente é: o mundo lá fora importa mais do que eu. Quando você deixa para depois aquela caminhada, aquele vídeo, aquele projeto, você está fortalecendo a ideia de que seus sonhos podem esperar enquanto a vida passa. Quando você se alimenta de qualquer jeito, dorme mal, procrastina e se sabota em silêncio, a mensagem que o seu subconsciente recebe é que você não se valoriza. Mas imagine o que aconteceria se por apenas 7 dias você decidisse viver de outro jeito. Imagine se você acordasse e antes de qualquer outra coisa dissesse para si mesmo: hoje eu ajo como a minha melhor versão. Imagine se você separasse 10 minutos para visualizar quem você quer se tornar, sentisse essa energia percorrendo o seu corpo e tomasse uma única atitude alinhada com essa identidade. Imagine se você trocasse o piloto automático por consciência, a pressa por presença, o medo por movimento. 7 dias, 7 repetições. Isso pode não mudar o mundo, mas certamente começaria a mudar o seu. Você não precisa mais viver aprisionado por padrões que não escolheu conscientemente. Você pode reprogramar sua mente, recriar seus hábitos e redefinir a sua realidade.
Mas isso exige mais do que motivação. Exige responsabilidade emocional. Exige que você pare de culpar o passado, as circunstâncias, os outros. Exige que você olhe para dentro e diga com coragem: chega. Chega de viver metade da vida. Chega de se contentar com pouco. Chega de se sabotar. Chega de viver como alguém que você não nasceu para ser. Porque a pessoa que você pode se tornar, a versão plena, próspera, equilibrada, determinada, já está dentro de você, esperando ser despertada. E ela não precisa de milagres, precisa de escolhas, precisa de ação, precisa de uma decisão firme, a de não esperar mais por um amanhã ideal, a de fazer do hoje o seu novo ponto de partida, a de honrar seus sonhos com atitudes, a de provar para si mesmo que você é capaz de escrever uma nova história. Não porque vai ser fácil, mas porque vai ser libertador. Há algo que ninguém te contou sobre transformação. Ela é silenciosa. Ela não começa quando você anuncia para o mundo que vai mudar. Ela começa quando você, em silêncio, toma a decisão de nunca mais se trair. É naquele instante em que, sozinho, você diz para si mesmo: acabou. Acabou o ciclo de promessas quebradas. Acabou o hábito de começar com empolgação e parar na primeira dificuldade. Acabou a velha história de que você é assim mesmo. Você pode até ter vivido assim até aqui, mas isso não define quem você vai ser a partir de agora. O problema não está nos seus sonhos. Está no sistema invisível que você criou, ou herdou, e que sabota cada tentativa de avanço. Seus dias são moldados por pequenos rituais, pela forma como você acorda, se alimenta, reage às pressões, como fala consigo mesmo e como se comporta quando ninguém está olhando. Cada uma dessas ações carrega um comando para o seu subconsciente. E é esse sistema que determina, muito mais do que suas intenções conscientes, os resultados que você colhe. Por isso, se você quer uma mudança real, precisa entender que o jogo não se vence na força, se vence na engenharia do cotidiano. Quem deseja construir uma nova vida precisa primeiro desconstruir a estrutura que sustenta a antiga. Isso significa reprogramar os padrões mentais que governam suas reações, suas desculpas e sua zona de conforto. O seu cérebro vai resistir. Ele vai dizer: isso não é você, está difícil demais, não tem problema faltar só hoje. Mas a cada vez que você responde com ação, com firmeza, com consistência, você está esculpindo uma nova identidade. Não com grandes feitos, mas com pequenas fidelidades diárias. Porque o mundo não muda quando você grita, ele muda quando você se alinha. E esse alinhamento começa com uma decisão radical: parar de negociar com a sua versão antiga, parar de pedir permissão à preguiça, ao medo, à insegurança. Parar de consultar o seu humor para saber se vai ou não cumprir o que precisa ser feito, porque o seu antigo eu é mestre em sedução. Ele vai te oferecer conforto, distração, justificativas brilhantes. Vai te lembrar das vezes em que você tentou e falhou. Vai sussurrar que talvez seja melhor adiar. E se você escutar essa voz, você estará alimentando exatamente aquilo que quer vencer. Por isso, transforme sua rotina em território sagrado. Torne-se inegociável com aquilo que importa. Crie seus próprios rituais de fortalecimento. Acorde no mesmo horário. Leia algo que eleva sua mente antes de qualquer notificação. Coloque seu corpo em movimento para despertar a sua energia vital. Visualize com intensidade a pessoa que está construindo. E haja de acordo com essa imagem, mesmo que tudo em você diga o contrário. É essa incoerência inicial que separa os iniciantes dos transformados. Porque é fácil agir quando se sente motivado. O difícil e mais poderoso é agir mesmo em dias cinzentos. A repetição transforma esforço em natureza. E essa é a mágica do hábito.
Ele começa como disciplina e termina como identidade. Você não precisa mais se esforçar para ser quem já se tornou. Mas até esse ponto chegar, você precisa estar disposto a sustentar o incômodo da transição. Precisa entender que cada impulso de desistência é uma prova de que você está exatamente onde precisa estar. E que, se você aguentar firme, do outro lado dessa resistência, existe algo que você talvez nunca tenha experimentado: a liberdade de ser alguém novo. O ciclo antigo era previsível: entusiasmo, distração, desistência, culpa. O novo ciclo é diferente: clareza, decisão, execução, transformação. E não importa se no começo parecer forçado, artificial, desconfortável, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de nascimento. Nenhuma identidade nova surge sem fricção. Nenhum hábito poderoso se instala sem resistência. Nenhuma vida grandiosa é construída sem desconstrução. Se você quer ser diferente, precisa agir diferente. Se você quer ter resultados incomuns, precisa se comportar de forma incomum. Isso significa, muitas vezes, dizer não ao que todos ao seu redor dizem sim. Significa se afastar de conversas que não te elevam, de ambientes que te sabotam, de padrões que te adoecem. Significa proteger sua energia como se protege um diamante. Porque é disso que ela é feita, da matéria-prima mais rara do universo, a sua decisão. Você não precisa esperar um novo ano, uma segunda-feira ou um sinal do universo. Você precisa olhar para dentro e perceber que a única permissão necessária já foi dada por você mesmo ao dizer chega. Chega de viver na metade, chega de se contentar com migalhas, chega de postergar a vida que você sabe que pode construir. Agora é a hora de estabelecer o novo sistema. Um sistema que não dependa de vontade, mas de clareza. Não dependa de empolgação, mas de compromisso. Não dependa de elogios, mas de presença. A vida que você deseja não virá porque você sonha com ela. Ela virá porque você age como se já a tivesse. Todos querem mudar de vida, mas poucos estão dispostos a mudar a si mesmos. E é por isso que tantos falham. Porque esperam por uma transformação mágica que venha de fora, que chegue com o tempo, com a sorte, com a motivação perfeita. Mas a verdade é brutal. A mudança não é um presente que você recebe. É uma construção que você sustenta dia após dia, quando ninguém está vendo. É o que você faz quando está cansado, sem aplausos, sem certeza, sem recompensa imediata. É ali que o seu destino começa a ser escrito. Não existe mudança real sem desconforto. Isso precisa ser dito com clareza. Qualquer nova rotina que não te desafia, não te transforma. Se está fácil demais, você está se enganando. E se está desconfortável, você está no lugar certo, porque o desconforto é o território sagrado da expansão. Ele revela onde você estagnou, onde a sua mente ainda te sabota, onde você ainda negocia com a velha versão de si mesmo. E justamente por isso é ali que mora o seu próximo nível. Mas a maioria desiste antes de chegar lá, porque confunde desconforto com erro. Pensa que se está difícil é porque não nasceu para isso. Acha que se sente medo, insegurança ou cansaço é porque está fazendo algo errado, quando na verdade está apenas atravessando a ponte entre quem era e quem está se tornando. E essa ponte não é bonita, não é confortável, não tem garantias. Ela exige fé, não religiosa, mas fé em si mesmo, na decisão que você tomou, no porquê que te move. Na visão que ainda não aconteceu, mas que você já decidiu tornar real. É nesse cenário que surgem os testes. São 3 muros, 3 provações, que quase todos enfrentam durante um ciclo de mudança profunda. O primeiro aparece cedo, entre o 7º e o 10º dia. É a resistência bruta. A empolgação já passou, a rotina começa a pesar e sua antiga identidade começa a gritar. Está difícil demais. Só hoje você pode pular. Você merece descansar. E é aqui
que muitos falham, porque confundem essa voz com verdade, quando na realidade ela é apenas o eco de um passado que teme ser abandonado. O segundo muro é mais sutil. Chega por volta do 30º dia. Não há mais resistência, mas também não há emoção. A rotina virou repetição. Tudo parece monótono. Não há grandes marcos, não há aplausos, não há novidade. E o seu cérebro, viciado em estímulo, começa a sabotar. Será que isso está funcionando? Será que não é melhor tentar algo novo? Talvez esse método não seja o certo para mim. E é aqui que a maioria abandona a semente, a poucos centímetros da colheita. Porque confundem tédio com estagnação, quando na verdade é apenas o processo de consolidação da sua nova identidade. O terceiro muro é o mais perigoso, o da autossabotagem por sucesso. Chega por volta do 60º dia. Você começa a perceber mudanças, mais foco, mais disciplina, mais clareza. As pessoas notam, você mesmo sente que está diferente, e isso deveria ser bom, e é, mas é também um risco, porque agora surge a tentação de relaxar, de voltar a antigas distrações, só um pouquinho, de pensar que já venceu, quando na verdade está apenas firmando a nova estrutura. É nesse ponto que você precisa dobrar o compromisso, intensificar a intenção, manter o mesmo foco de quando começou. O segredo para atravessar esses 3 muros não está na força, mas na identidade. É quando você para de perguntar, será que eu consigo? E começa a afirmar, isso é quem eu sou agora. É quando você não negocia mais consigo mesmo. Quando você não espera sentir vontade. Você apenas age, você cumpre, você honra. Não porque alguém está te olhando, mas porque você se recusa a voltar a ser quem era, porque você sabe o preço de viver abaixo do seu potencial. E quando essa identidade nova começa a se firmar, tudo muda. Você acorda com mais intenção, diz não com mais firmeza. Protege seu foco como se fosse seu bem mais precioso. E ele é. Porque agora você entende que seu tempo é limitado, sua energia é sagrada e sua atenção define o que floresce na sua vida. Você não está mais brincando de mudar, você está vivendo como quem já mudou, porque entendeu que transformação não é um evento, é um estilo de vida. Não é sobre marcar tarefas, é sobre construir uma fundação sólida, uma rotina que te sustente, um ambiente que te fortaleça, uma disciplina que não depende de inspiração. É sobre eliminar os ruídos que te puxam para baixo. É sobre blindar sua mente contra o excesso de informação e a escassez de clareza. É sobre dizer, eu me tornei alguém que não se trai mais, porque é essa decisão, simples, radical e silenciosa, que transforma qualquer ser humano comum em alguém extraordinário. E é por isso que os 90 dias importam, porque eles não mudam apenas seus hábitos, eles mudam a sua autoimagem, a forma como você se enxerga. E quando isso muda, o resto acompanha. Você não precisa mais fingir força, você simplesmente se torna forte, não porque venceu uma batalha, mas porque decidiu não fugir dela. E cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Eu sou confiável, eu faço o que digo, eu sou diferente agora. E é isso que sustenta qualquer transformação verdadeira. Existe um ponto da jornada em que você percebe: a transformação não está mais no esforço visível, mas na profundidade silenciosa das suas escolhas diárias. É quando você começa a ver que o verdadeiro poder está em tornar o que antes era luta em algo natural. Você não precisa mais se convencer, nem se empurrar. Você simplesmente faz, porque se tornou. Aquilo que antes exigia disciplina, agora é parte da sua identidade. Aquilo que parecia sacrifício agora é rotina. E a cada dia que você age assim, sua mente entende. É assim que vivemos agora. Mas para chegar a esse ponto, é preciso ter construído uma base.
E essa base não se sustenta sem sistemas. Você pode até ter metas incríveis, planos ousados, visões inspiradoras, mas se não tiver sistemas sólidos, você vai tropeçar no meio do caminho. Porque metas são destinos, mas sistemas são o veículo. São eles que garantem que mesmo nos dias sem motivação, você continue avançando. Mesmo nas semanas de caos, você mantenha o foco. Mesmo quando a vida te testa, você continue comprometido. Então, olhe com sinceridade para a sua rotina. Como começa o seu dia? Como termina? Quais são os rituais que blindam a sua energia? Quais são os hábitos que ancoram sua identidade? O que está entrando na sua mente todos os dias? O que está sugando a sua atenção sem que você perceba? Porque a verdade é que se você não está protegendo o seu ambiente, você está permitindo que ele sabote você. O mundo lá fora está cheio de distrações brilhantes, mas vazias, cheio de urgências que não são suas, cheio de vozes que não conhecem o seu propósito. E se você não silenciar o ruído, vai acabar vivendo no piloto automático e chamando isso de rotina. É por isso que os sistemas precisam ser simples, claros e inegociáveis. Você não pode depender do humor para decidir se vai agir ou não. Não pode depender da motivação para fazer o que é necessário. Precisa de gatilhos, de rituais, de rotinas que funcionem mesmo nos seus piores dias. Um horário fixo para acordar, um ritual de ativação mental. Um ambiente limpo e intencional, um espaço sagrado para pensar, escrever, planejar. E principalmente momentos de silêncio, porque é no silêncio que você ouve a si mesmo. E só quem se escuta com profundidade consegue agir com intenção. Comece pela primeira hora do seu dia. Torne-a inegociável. Acorde com clareza. Evite tocar no celular. Movimente o corpo. Alimente a mente com algo que te fortaleça. Defina suas 3 prioridades do dia. Respire. Olhe para o que está construindo. A primeira hora molda o restante, e se você começar o dia conectado com sua visão, o caos lá fora perde o poder. Depois, cuide da última hora. Desconecte, feche ciclos, reflita, agradeça, planeje, durma com intenção. Um ciclo bem fechado é um novo ciclo bem iniciado. E para sustentar isso tudo, use rastreadores. Seu cérebro precisa de provas, precisa de visualização de progresso. Um calendário com XYs, um quadro de hábitos, uma checklist simples, pequenos sinais que mostram: você está fazendo, está avançando. Cada X riscado é uma âncora, cada hábito mantido é uma declaração silenciosa. Eu cumpro o que prometo. Isso ativa a dopamina, mas de forma construtiva, e transforma o progresso em prazer. Não o prazer da distração, mas o prazer do domínio pessoal. Você também vai precisar eliminar o que drena sua energia. Pessoas que te puxam para baixo, aplicativos que sugam sua atenção, conteúdos que alimentam ansiedade, conversas que giram em círculos, dramas que não constroem nada. Não é sobre ser radical, é sobre ser intencional. Tudo que não multiplica a sua missão diminui você. E neste ciclo de transformação, você não pode se dar ao luxo de carregar pesos mortos. Proteja seu foco como se fosse seu maior tesouro, porque é. E talvez em algum momento você se sinta sozinho, porque ao escolher esse caminho, você se afasta da média. Você diz não para o comum, para o padrão, para a desculpa socialmente aceita. Enquanto todos estão distraídos, você está focado. Enquanto muitos estão esperando motivação, você está em execução. E isso pode parecer solitário, mas não é solidão, é soberania. É você aprendendo a se bastar, a se mover por intenção, não por aprovação. E quando essa força nasce dentro de você, nada mais te para.
Você não precisa mais provar nada a ninguém, não precisa mais se justificar. Você apenas vive o que escolheu e os frutos aparecem, inevitavelmente. Não porque você correu atrás de resultados, mas porque você se tornou alguém que atrai resultados. Porque quando você vive como quem já venceu, o universo começa a responder. Oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas certas aparecem e tudo começa a se alinhar. Não por mágica, mas por coerência. Coerência entre o que você pensa, sente e faz. Coerência entre a sua visão e as suas ações. Coerência entre quem você era e quem você está decidido a se tornar. Essa é a real mudança. Não aquela que aparece nas redes sociais, mas aquela que molda seu caráter, que redefine sua presença, que fortalece sua voz interior. E quando essa transformação se firma, ela não pode mais ser tirada de você. Porque não é sobre o que você conquistou, é sobre quem você se tornou. Você já parou para refletir sobre o quanto sua vida seria diferente se você tivesse agido naquele momento em que sentiu o impulso? Talvez você tivesse enviado aquele e-mail, aceitado aquela proposta, começado aquele projeto, feito aquela ligação que podia mudar tudo. Mas em vez disso você pensou demais, analisou demais, esperou demais. E quando finalmente se sentiu pronto, o momento já tinha passado. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da mente. O auto-engano sutil da procrastinação emocional. Aquela falsa ideia de que a hora certa ainda vai chegar, de que um dia você vai estar mais preparado, de que depois que eu resolver isso aqui, vai ser o momento perfeito. Mas o que ninguém te contou é que esse dia perfeito não existe. E enquanto você espera por ele, a vida passa. As oportunidades evaporam, o tempo se dissolve. Mudança real começa quando você encara de frente a verdade. A mente que criou o problema não será a mesma que criará a solução. Se você quer algo novo, precisa se tornar alguém novo. E isso só é possível quando você toma decisões corajosas, mesmo que ainda sinta medo, especialmente quando sente medo. Mudar hábitos não é sobre força de vontade ou motivação passageira. É sobre criar sistemas, sobre identificar os gatilhos que te sabotam e substituí-los por gatilhos que te impulsionam. É sobre transformar sua identidade, deixar de ser alguém que tenta mudar para se tornar alguém que age como quem já mudou. Um hábito poderoso nasce quando você se compromete com pequenas decisões consistentes que, ao longo do tempo, moldam uma nova versão de você mesmo. Uma versão que você ainda não conheceu, mas que já está gritando para nascer. Pessoas de mentalidade milionária não esperam sentir vontade para agir. Elas treinam sua mente para agir apesar da dúvida, da preguiça, do desconforto. Elas entendem que a ação precede a clareza e que a energia vem depois do movimento, não antes. É por isso que elas criam rotinas. Elas constroem estruturas que funcionam mesmo quando a emoção não está presente. Um milionário de mentalidade não acorda todos os dias animado para trabalhar, estudar, treinar, economizar, investir. Mas ele faz mesmo assim, porque ele entende que o hábito é mais confiável que a emoção. Enquanto pessoas comuns vivem em função do que sentem, pessoas extraordinárias vivem em função do que decidiram. E essa diferença muda tudo. Agora pare e olhe para sua rotina. Quais são os hábitos invisíveis que estão te empurrando para longe dos seus sonhos? Talvez seja o hábito de checar o celular antes mesmo de levantar da cama. Talvez seja o hábito de reclamar das coisas sem buscar soluções. Ou o hábito de pensar pequeno, de se comparar com os outros, de aceitar menos do que você merece. O que está presente de forma repetitiva em sua vida, mesmo que pareça inofensivo, está moldando o seu destino. Mas aqui está o poder que talvez você não tenha se dado conta.
Se hábitos negativos podem destruir seus resultados, hábitos positivos podem construir uma realidade completamente nova. E o primeiro passo para isso é consciência. Sem consciência, você vive no automático, sendo comandado por programas mentais antigos que foram instalados sem o seu consentimento. Programações herdadas da infância, da escola, da sociedade. Mas com consciência, você vira o jogo. Você começa a observar suas ações com curiosidade e compaixão, sem julgamento, e faz pequenas mudanças que, somadas, geram uma revolução silenciosa. É como acender uma luz num quarto escuro, onde você tropeçava há anos. De repente, você vê o que precisa ser movido, o que não pertence mais, o que está te impedindo de andar. E é aí que o jogo da vida muda de verdade. Porque você não está mais reagindo, você está escolhendo. Escolhendo como quer pensar, como quer se comportar, como quer viver. Isso é liberdade, isso é poder pessoal. E é isso que vai fazer você transformar sua vida. Não em um rompante de motivação, mas em uma jornada diária de alinhamento entre o que você quer ser e o que você decide fazer todos os dias. Por isso, pare de esperar o momento certo. O momento certo não é um ponto no tempo, é uma decisão interna, é agora. Então chega o momento de decidir o que fazer com tudo isso. Não adianta apenas entender, refletir ou até se emocionar com as verdades que foram reveladas ao longo dessa jornada. O que realmente transforma uma vida não é o conhecimento armazenado, mas o conhecimento aplicado. O que define os novos rumos de uma existência não são as promessas feitas na empolgação, mas os compromissos silenciosos assumidos diante do espelho quando ninguém está olhando. Porque é ali, na solidão do quarto, na hora silenciosa em que o mundo dorme, que o verdadeiro renascimento começa. Não com fogos, mas com decisão. Você pode muito bem fechar este vídeo e seguir com a vida como ela sempre foi. Pode continuar culpando o sistema, o passado, a família, o governo, o mercado, os outros. Pode continuar vivendo como se houvesse tempo infinito, como se os dias não estivessem escapando entre os dedos, como se amanhã fosse garantido. Mas talvez, apenas talvez, você esteja pronto para outra coisa, para algo maior. Algo que honre a força que você carrega aí dentro e que por tanto tempo foi silenciada por vozes que nunca mereceram sua escuta. É hora de agir. Mas não agir de qualquer jeito, de forma desordenada, impulsiva ou motivada por culpa. É hora de criar novos hábitos com consciência. Hábitos que consolidem dia após dia os 17 códigos que você descobriu nesta jornada. Hábitos que não só sustentem sua evolução, mas que a amplifiquem, como uma escada em espiral que te eleva, mesmo quando o mundo à sua volta tenta te puxar de volta para o chão. E tudo começa com microações, pequenas decisões, pequenas escolhas, um novo padrão de pensamento que, repetido com intenção, reescreve seu destino. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você só precisa mudar uma coisa. A forma como você reage diante da vida, a forma como você pensa, sente e age diante dos desafios, a forma como você interpreta os eventos ao seu redor, o filtro que você usa, o foco que você escolhe. O mundo lá fora é o mesmo para todos. O que muda é o mundo que cada um constrói dentro de si. E é dentro de você que sua nova realidade começa. Sempre foi. Então sim, escolha um novo hábito, um só. Talvez acordar 30 minutos mais cedo para alimentar a mente com sabedoria. Talvez organizar suas finanças com clareza para dar um novo destino ao seu dinheiro. Talvez começar a agir mesmo com medo, ou a desenvolver gratidão antes de reclamar. Talvez ler uma página por dia de um livro que expanda sua consciência. Talvez apenas parar por 5 minutos para respirar e lembrar quem você é e o que merece. Mas escolha e mantenha, porque é essa consistência que constrói seu novo eu. E aqui está o segredo. Não é sobre força de vontade,
é sobre identidade. Você age de acordo com quem acredita ser. Mude a história que você conta para si mesmo e mudará suas ações. Mude suas ações e transformará seus resultados. Mude seus resultados e construirá uma nova vida. E tudo isso começa com uma semente plantada hoje, agora, dentro de você. Uma semente chamada decisão. Não espere pela motivação perfeita. Ela virá depois da ação. Não espere por permissão, elogio ou validação. Você já é suficiente, já é capaz, já é merecedor. Os códigos da mente milionária não são apenas ideias bonitas. Eles são mapas. E mapas só servem quando você decide caminhar. Este é o ponto de partida para a sua caminhada mais importante. A jornada de se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem transformar suas vidas em pouquíssimo tempo, enquanto outras passam anos rodando em círculos? A verdade é que a diferença não está na sorte, nos talentos ou nas oportunidades. Está na ação consistente, guiada por decisões simples e hábitos conscientes. E é exatamente isso que o nosso checklist traz. Um passo a passo claro, prático e realista para quem quer sair da estagnação e finalmente viver uma vida com mais propósito, equilíbrio e resultados. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente o que precisa fazer para avançar. Sem confusão, sem sobrecarga, sem promessas impossíveis. Apenas ações simples que, quando repetidas diariamente, têm o poder de reconstruir sua mentalidade, fortalecer sua autoconfiança e abrir portas para uma nova realidade. E o melhor, esse processo não exige que você revolucione sua vida de uma hora para outra. Pelo contrário, ele convida você a começar pequeno, mas com constância. O checklist que preparamos é a materialização de tudo isso. Ele foi criado com base em estratégias comprovadas, princípios de neurociência, mentalidade milionária e hábitos de alta performance, condensado em tarefas diárias que qualquer pessoa pode executar, mesmo com uma rotina cheia. São atividades como autoobservação consciente, escrita de metas, reprogramação verbal, pequenas mudanças na alimentação, pausas para respiração profunda, desconexão de distrações digitais, visualização criativa, entre outras. Nenhuma delas exige mais do que 30 minutos por dia, mas todas juntas têm o potencial de reposicionar completamente a sua mente e seus comportamentos. E não se trata apenas de fazer por fazer. Cada item foi desenhado para gerar microvitórias diárias, que acumuladas ao longo de semanas criam a sensação de progresso, ativam o sistema de recompensa do cérebro e fortalecem a identidade da nova pessoa que você está se tornando. Porque é isso que muda vidas. Você não se força a ser diferente, você se transforma em alguém que age diferente. O objetivo é criar um sistema prático e sustentável. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Errar um dia? Tudo bem. O importante é continuar. E para tornar isso ainda mais fácil, disponibilizamos o checklist completo em PDF, que você pode baixar gratuitamente. Imprima, deixe à vista, cole na parede, use como diário. Faça dele o seu mapa pessoal de transformação. O link para baixar o PDF está nos comentários fixados abaixo. Comece ainda hoje a sua jornada de mudança. Porque quando você tem clareza do caminho e o compromisso com pequenas ações diárias, a vida não apenas muda, ela floresce. Chegamos ao fim deste vídeo. Mas, na verdade, o que termina aqui é apenas a versão antiga de quem você costumava ser. O que começa agora é a jornada mais importante da sua vida, a de se tornar quem você nasceu para ser. Depois de tantos códigos da mente milionária, tantas reflexões sobre identidade, riqueza interior, hábitos, decisões e reprogramação mental, agora você tem nas mãos um mapa.
E o que separa quem apenas ouve desses ensinamentos daqueles que colhem resultados concretos está em duas palavras simples, mas que carregam um poder imenso: ação contínua. Você pode assistir a centenas de vídeos como este, anotar todas as ideias, se emocionar com as palavras, mas se não colocar nada em prática, continuará preso ao mesmo lugar. Por outro lado, se escolher agir com constância, mesmo que em passos pequenos, o tempo se tornará seu aliado, e em questão de meses, sua vida será irreconhecível. A verdadeira transformação não acontece em saltos dramáticos. Ela acontece nas decisões silenciosas, na disciplina sem plateia, nas rotinas que ninguém aplaude, mas que constroem um novo você por dentro. O que você faz quando ninguém está vendo? Quais promessas você cumpre para si mesmo quando a empolgação se vai e só resta o compromisso? É ali que a mudança acontece, é ali que a identidade se forja. E se você chegou até aqui, eu sei, você está pronto. A partir de hoje, comprometa-se com a sua evolução como se sua vida dependesse disso, porque depende. Proteja sua energia como se fosse um tesouro, porque é. Cerque-se de conteúdos que elevam sua consciência, que te desafiem, que te inspirem, porque você se torna aquilo que consome. E mais importante, permanência. Mantenha-se em ambientes que alimentam seu crescimento. Não por acaso, você está aqui. Este canal existe para isso, para lembrar você, dia após dia, de quem você é e de quem pode se tornar. Aqui você nunca estará sozinho nessa jornada. Aqui você vai encontrar força, clareza, direção e ferramentas práticas para transformar seu mundo interno e, por consequência, tudo ao seu redor. Então, antes de sair desse vídeo, faça duas coisas poderosas. Baixe agora o checklist gratuito nos comentários fixados. Ele é o seu ponto de partida prático. Imprima, use, execute. Esse documento pode ser o divisor de águas entre mais um ciclo frustrado ou o renascimento de uma nova história. E se inscreva agora no canal, ative o sino e mergulhe nos próximos conteúdos. Cada vídeo é uma alavanca, cada episódio é um passo. E os próximos serão ainda mais profundos, transformadores e alinhados com o seu novo eu. Você não chegou até aqui por acaso. Seu futuro está te chamando. E a pergunta que fica é: você vai atender? Se a resposta for sim, respire fundo e dê o próximo passo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você já é a semente da sua própria grandeza. Basta regar.